Em 7 de outubro de 1965, várias testemunhas viram diversos objetos sobre a base Edwards da Força Aérea. Um documento da Força Aérea Americana, divulgado recentemente, declara que o objeto era um balão meteorológico, mas segundo o áudio da torre, a base não era capaz de lançar tal equipamento. Vocês lançaram algum balão da base Edwards? Balão? Isso. Não que eu saiba. Edwards não tem esse tipo de transmissor. Então duvido que tenham lançado. Não teria um motivo. Mas o responsável por OVNIs, que entrou em contato com a torre, procurava uma explicação mais racional e continuou a afirmar a teoria do balão meteorológico. É muito difícil um balão ir de norte para o sul com pouca altitude e vento vindo do oeste a 2 nós. Se o vento vinha do oeste e um deles ia do norte para o sul e depois virou para o oeste, seria muito difícil virar contra o vento. Então os objetos não tinham as características de balões. Um relatório dizia que nenhum fora lançado naquela noite, mas num relatório confidencial dizem que um balão foi lançado. Na verdade, segundo o relatório, os objetos foram descritos 3 vezes como balões meteorológicos, apesar de todos os indícios do contrário. E esses balões meteorológicos costumam ser iluminados? Não tem luzes? Não. A única outra explicação dada pelo responsável por OVNIs era que o objeto podia ser um avião, contradizendo o relato de Sorrells e do piloto que estava na pista, Darrell Clark. Sorrells deu sua opinião. O responsável por OVNIs acha que é um avião. Eu não acho. O responsável por OVNIs disse que parecia um avião. Ele não era um piloto capacitado, não era nada a não ser o responsável por OVNIs. Não sei qual era a sua função normal. Mas um controlador de tráfego aéreo disse que não era um avião. Um piloto na pista disse que não era um avião. Mas o responsável por OVNIs achava que era. Bill, você acha que era a função do responsável por OVNIs desconsiderar o caso? A Força Aérea estava pesquisando discos voadores em 1965, só parou em 1969. Então, a função desse oficial era descartar esses objetos em vez de pesquisá-los? Eu acho que são especulações, Bill. Concordo com Chuck. Ele não era piloto, não devia ter nenhuma função ligada à aviação. Tudo o que sabia sobre aviões é que tinham luzes vermelhas, verdes e brancas. E ele disse, parece um avião. Não era conspiração, era só inexperiência. Ele não sabia do que falava. Não se sabia o que era o objeto, mas chegou-se ao consenso de que seria preciso ver de perto o enigma que pairava no espaço aéreo da base. Mas os únicos aviões estavam armados com mísseis nucleares que precisavam de autorização para ser lançados. Essas aeronaves tinham como fim específico proteger os Estados Unidos de um ataque. Tinham armas nucleares para o caso de um ataque ou contra-ataque imediato ser necessário. Lançar um desses F-106 no espaço aéreo americano sem saber o que eram os objetos era arriscado demais. Não podemos usar os aviões de alerta. Só os pilotos do 106. É só o que temos. É só o que tem? É só o que temos, apostos. Eu suponho que a essa altura já era perto das 4 da manhã. Tudo tinha começado havia 3h30 ou 4 horas, porque no momento em que o avião decolou, entrou em posição e tentou alcançar os objetos. Eles já tinham subido, se posicionado e já não eram tão visíveis quanto antes. Acha que alguém retardou a decolagem ou era um procedimento normal? Era um procedimento normal, porque não tinha um avião sem armas e também não tinha um piloto. Não temos nenhum avião? Mas já faz 1 hora. Por que? Não temos ninguém para pilotar? Nós precisamos de autenticação para a decolagem com a arma a bordo. Não podiam usar
o primeiro piloto para o avião de alerta. Então tiveram de chamar um segundo piloto que não estava nem de plantão. Precisaram tirar alguém da cama para pilotar o avião. O avião que está decolando agora não está carregado, certo? Não está carregado. Quando finalmente conseguiram autorização para lançar um avião interceptador, já passava das 3 da manhã. O piloto e o pessoal de terra tiveram de ser acordados para a missão. Basicamente estavam equipados para procurar aviões russos que vinham de fora. Isso acontecia dentro do nosso espaço aéreo, então não havia um procedimento padrão. Quando o avião decolou, o Centro de Defesa e Sorrells guiaram o piloto para se aproximar dos objetos, mas havia um problema. A essa altura, eles já haviam se afastado da base. Ele decolou para verificar e dirigiu o radar interceptador para eles, mas foi difícil orientá-lo para chegar à área. Eu orientei o avião, alinhei-o com a pista e lhe dei a direção. Pode avançar pela pista. Acho que é 01 a este bordo 040. Ele chegou a 12 mil metros de altitude. Falei com o diretor e ele perguntou como ele estava. Eu disse, está se aproximando. Ele está mais para a esquerda agora. Um para a direita, outro para a esquerda. Ele se aproximou e eu disse, está baixo. Torre, como estão as coisas? Está baixo. Tem de subir mais. O objeto subia muito rápido. Ele está subindo. Está a 12 mil metros, eu disse. Continua abaixo. Está muito baixo. Baixo? Está a 12 mil metros. Continua abaixo. Mas enquanto o piloto se aproximava, os objetos se afastaram cada vez mais, até que finalmente desapareceram. Sumiram da vista e do radar. Ele se deslocou agora para cerca de 145 graus. Está a cerca de 65 quilômetros e muito alto. Está quase invisível agora. Qual é sua avaliação? Foi um fato incomum para todos os profissionais envolvidos. A única opinião leiga que ouvi foi a do responsável por OVNIs, que pensava que era um avião. As fitas agora divulgadas só são o começo. O piloto Capitão Clark, que nunca falou sobre esse incidente e que não imaginava que seria investigado no futuro, escreveu uma carta à esposa descrevendo o que vira naquela noite de outubro. Capitão Clark. Sim? O que você acha? Logo que viu o objeto, ele se aproximava vindo do norte. Eu vi luzes pulsantes e não giratórias. Olhei com os binóculos. Parecia que tinha uma pequena nuvem na frente.